Paz do Senhor, jovem abençoado, graças a Deus estamos aqui para mais uma aula da nossa classe dos jovens e hoje a nossa quinta aula. Então, vamos iniciar logo falando com o nosso Pai? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, para aprender mais de Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha confirmar a Tua palavra no nosso coração. Venha me conduzir, Senhor, nesta aula. Venha, meu Deus, trazer o entendimento a cada filho Teu que estará, Senhor, participando desta aula juntamente, Senhor, comigo. Meu Deus, muito obrigada por ter nos permitido chegar até aqui. Fica conosco, Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom, hoje é a nossa quinta aula, nossa lição 5, que tem por tema Sansão, entre forças e fraquezas, né? Assim, um assunto que se assemelha muito à nossa vida, porque em muitos momentos nos encontramos fortes, porém também em muitos momentos nos encontramos fracos. E nós vamos ver com o exemplo de Sansão na aula de hoje, como muitas pessoas começam muito bem a sua caminhada cristã, porém infelizmente terminam muito mal. Bom, o nosso texto da nossa lição de hoje está lá em Juízes 16, todo o capítulo 16. Mas para não ficar muito extensa a nossa leitura, pois é um capítulo razoavelmente grande, aí 33, 31 versículos, eu vou estar lendo o versículo-chave da nossa lição, que está no capítulo 16 de Juízes, o versículo 6. Abra sua Bíblia em Juízes 16, vamos ler apenas o versículo 6. Mas eu peço que você, na sua casa, leia todo o capítulo 16. Apesar de você já falar assim, Samara, mas eu já conheço essa história. Mas é sempre bom, é importante nós lermos para trazermos à nossa memória aquilo que a gente tinha esquecido, aquele detalhe, e a gente poder ter um entendimento melhor. Mas aqui nós vamos estar lendo apenas o versículo 6. Vamos lá. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Bom, quem for um pouco inteligente, só de ouvir esta pergunta de Dalila, já vai suspeitar que existia aí uma segunda intenção. Não era apenas pura curiosidade da mulher de saber a causa, o motivo, a origem da força de Sansão. Porque ela ainda pergunta assim: o que poderia dominá-lo e amarrá-lo para assim ele fosse subjugado? Então, perceba que o tipo de pergunta que ela faz já demonstra a intenção por trás. Então vamos lá para a nossa introdução. Isso daqui foi apenas um parêntese, uma observação deste versículo 6 do capítulo 16 de Juízes. Bom, a nossa introdução diz assim: Sansão entre forças e fraquezas. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos analisar e nos perguntar: a minha vida está alinhada aos planos de Deus ou está alinhada aos meus próprios planos?
Essa pergunta deve nos levar a ajustes para viver segundo os planos de Deus para nós nesta terra. Bom, aí eu vou dar uma pausa aqui. É uma pergunta muito importante que nós devemos fazer a nós mesmos. Nós temos vivido a nossa vida diariamente, todos os dias, segunda a domingo, temos vivido a nossa vida segundo os planos de Deus para nós ou segundo os nossos próprios planos? Sejamos sinceros com nós mesmos. Façamos essa autoavaliação da nossa vida. Para aí um pouco, dá um pause aí nesse vídeo, se você preferir. Pensa, como eu tenho vivido a minha vida? Será que eu tenho vivido na base da correria? Sem pensar muito no que eu estou fazendo? Apenas faço, vou fazendo, vou realizando as atividades e no final do dia eu deito na minha cama super esgotado e não consigo nem assim refletir como foi o meu dia, refletir se eu coloquei realmente o Senhor em primeiro lugar no meu dia, se realmente, como diz a palavra, eu busquei o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça para que as demais coisas fossem acrescentadas. Pare e pensa. Bom, o autor de Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 8, declara o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Aplicando essa verdade para a nossa vida, devemos lembrar que o mais importante é como terminamos a nossa carreira e não como começamos. Estudando a história bíblica de Sansão, podemos ver alguém que teve um bom começo, porém sua vida terminou de uma forma trágica. Como isso pôde acontecer? Tem um versículo que diz que nós não devemos ignorar, não dar importância aos começos simples. Se eu não me engano, eu até vi este versículo hoje ou no dia de ontem. E é o que também é o sentido desse versículo de Eclesiastes, que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O começo geralmente é um começo simples, geralmente é um começo modesto. E não que não tenha que ser um começo, um bom começo, mas muitas vezes o que vai definir é o seu fim. O fim de algo que você realizou. Vamos aí dar um exemplo. Você é chamado para comandar um projeto na sua empresa, onde você trabalha, realizar uma atividade. E você começa de forma extraordinária. Porém, quando você vai concluir aquele trabalho, quando você vai apresentar aquele projeto, é um fiasco. Termina muito mal, na verdade não termina, fica inacabado. Então, do que vai se lembrar daquele projeto? Do começo maravilhoso ou do final que foi um vexame? Então, vemos que dessa forma aconteceu na vida de Sansão. O começo dele foi um começo caminhando naquilo que o Senhor tinha determinado para a vida dele, naquilo que o Senhor tinha declarado aos seus pais antes mesmo que ele nascesse, de como seria a sua vida, de como deveria ser o seu procedimento. Porém, vemos que no decorrer da sua vida, ele vai perdendo essa essência, ele vai se afastando do propósito de Deus para a sua vida. Essa é a palavra-chave, se afastando do propósito de Deus para a vida dele. No primeiro tópico, vai dizer assim, um bom começo. A Bíblia relata vários nascimentos anunciados previamente, e este, de Sansão, este tipo de relato,
A Bíblia relata vários nascimentos anunciados previamente, e este tipo de relato mostra que a criança nasceria com uma missão especial na realização do plano de Deus. Outro detalhe nesses nascimentos especiais é que as mulheres que engravidaram antes eram estéreis, ou seja, desfavorecidas na cultura judaica, e por uma intervenção de Deus deram à luz. Alguns desses nascimentos foram anunciados por anjos, como o de Isaque, filho de Sara e Abraão, o de Samuel, filho de Ana e Eucana, e João Batista, filho de Isabel e Zacarias. E também Jesus, o Salvador, filho de uma jovem virgem. O nascimento de Sansão, descrito em Juízes 13, se deu também de forma especial. Sua mãe era estéril e recebeu o anúncio do seu nascimento por intermédio de um anjo. Assim, podemos concluir que Sansão teve um nascimento digno de um libertador, né? O que ele viria a ser para o povo judeu, um libertador. Ele nasceu na era, como nós estudamos na lição passada, na era dos juízes. Ele foi um dos juízes. Os juízes, eles eram os libertadores do povo, os que vinham para livrar o povo que estava subjugado pelos povos vizinhos. E Sansão foi um deles. O nome de Sansão, colocado por sua mãe, significa pequeno sol. O anjo, ao anunciar o nascimento de Sansão, alerta para que este seja um nazireu desde o ventre. Portanto, não poderia ter o cabelo cortado, beber vinho ou bebida forte ou tocar em corpos mortos, que está lá em Juízes 13, versículos 5 e 7. A palavra nazireu significa separado, consagrado. Sobre este tipo de voto, há mais detalhes em Números 6, do 1 ao 8. Vamos lá ler sobre esse voto de nazireu? Em Números 6, livro de Números, Números 6, do 1 ao 8. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando morrerem, porquanto o nazireado de seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então, mesmo que o seu pai ou sua mãe morresse, eles não poderiam se aproximar, né, do cadáver, nem tocar, porque eles estavam separados, consagrados para o Senhor. Então, a palavra nazireu significa separado. Entre o começo e tropeço. Os capítulos 14 a 16 de Juízes apresentam Sansão já como adulto. A criança consagrada cresceu com a bênção de Deus. Porém, no capítulo 14, há o relato de alguns comportamentos nada condizentes com o homem consagrado e separado como nazireu.
vemos um distanciamento gradativo de Sansão de seus pais, de seu povo e, consequentemente, de sua base de fé. Bom, algumas atitudes demonstram onde está o coração de Sansão. Versículo 3, né, de Juízes 16, vamos lá voltar para Juízes 16, o versículo 3, 8 a 9, vamos lá, 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. 8 e 9. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Versículo 12. Dalila tomou as cordas novas e o amarrou e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Versículo 15. Então ela lhe disse, como dizes que me amas se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Bem, nesses versículos vemos aonde estava o coração de Sansão, né? Nas coisas desse mundo. Nesses últimos vemos que ele estava encarando todo aquele interrogatório, toda aquela curiosidade de Dalila, aquele jogo, né? Como uma brincadeira. Porque se não fosse assim, da primeira vez em que ela o interrogou e fez conforme ele tinha mentido, dizendo que daquela forma ele conseguiria ser totalmente preso, e viu que ela fez conforme aquilo que ele falou e que vieram homens, né? Estavam escondidos ali homens e quando ela gritou que os filisteus vinham sobre ele arrebenta, ele se solta, ali naquele momento, naquela primeira tentativa dela, ele já poderia maldar a intenção que ela tinha, né? De fazer algum mal a ele. E ela não tenta apenas uma vez. Como vemos aqui no versículo 15, ela se lastimando, falando, por 3 vezes você mentiu para mim, e por essas 3 vezes ela fez da mesma forma, fazendo conforme o que ele tinha dito e gritando, dizendo que os filisteus vinham sobre ele para que ele demonstrasse se realmente aquilo funcionava ou não. Então, por aí, ele já deveria ter maldado, porém, ele estava levando aquilo ali na brincadeira, porque ele inventava uma história para ela ia lá, fazia, e depois ele via aquilo tudo acontecer. E nada veio à mente dele para que ele parasse, para que ele não continuasse naquele jogo, para que ele não contasse o segredo da sua força, não declarasse a ela o voto que ele tinha com o Senhor. Mas não, ele levou na brincadeira, não dando importância para o voto que ele tinha com o Senhor, para o propósito que tinha na vida dele ser separado, dele ser, na verdade, o libertador. Ele não estava se envolvendo com as questões do povo. Como vimos na aula passada, que Débora, além de profetisa, ela era juíza ali do povo hebreu, do povo, né,
ela, juntamente com Baraque, eles foram libertadores do povo na era dos juízes, e vemos que Sansão foge à regra. No caso, nós vamos ver que Sansão, ele é o mais contraditório dos libertadores do povo, né? Na era dos juízes. Nós vemos que nunca Sansão convocou um exército para irem à guerra, para combaterem os povos que tentavam subjugar o povo judeu. Nós vemos também que ele fazia uma coisa errada e mantinha aquilo ali em segredo, como no caso em que ele tocou em um leão que estava morto, e ele sabia que uma das exigências do voto que ele tinha era que ele não tocasse em um cadáver, independente se era de ser humano ou animal. Nós vemos também que ele não levou em consideração o conselho dos seus pais e se envolveu também com mulheres de povos pagãos, de povos incircuncisos, povos que não tinham aliança com Deus. Nós vemos também que em todas as suas lutas ele lutava não para defender o povo, mas quando alguém ou algum grupo, no caso aí, muitas vezes ele lutou com os filisteus, quando se colocavam à frente dele, impedindo que ele realizasse algo que ele queria. Ficou na minha frente, tá me prejudicando, então eu vou lá e acabo com eles e arraso com eles. Mas não era uma luta para defender o povo dele, né? O povo qual ele fazia parte, o povo de Deus. Então nós vemos que de várias maneiras ele não valorizou, ele não deu importância para este voto, para este compromisso no qual ele assumiu também com o Senhor. E aí nós vamos ver o terceiro tópico, que ele vai dizer assim: entre forças e fraquezas. Juízes 16 registra mais um encontro inusitado na vida de Sansão, quando este se afeiçoou a uma mulher chamada Dalila, cujo nome traz o sentido de fraca. Antes de Dalila, ele já havia se envolvido com uma mulher prostituta, o que de alguma forma indica a sua fraqueza por mulheres. No encontro com Dalila se percebe a fraqueza de ambos. Vemos a fraqueza dela vir à tona quando esta aceita uma boa quantia em prata para desvendar o segredo da força de Sansão, traindo sua confiança. Por 3 vezes ela tenta descobrir o segredo da força de Sansão, mas é enganada e Sansão mostra a sua força fora do comum. Dalila insiste com a persistência e finalmente a fraqueza de Sansão se revela quando entrega o seu segredo e caminha para o golpe final. A cena que traz a narrativa comove: um nazireu de Deus rendido ao sono e uma mulher gananciosa. Sansão tem suas imensas tranças cortadas e com a sua imprudência perde 3 coisas importantes: a comunhão com Deus, a força e a visão, né? Que triste fim da vida de Sansão. Vemos na história que ele terminou morrendo e matando ao mesmo tempo. Terminou a sua vida cego, mas vemos que pela misericórdia do Senhor, o Senhor concede um último pedido a Sansão, né? Ele pede para que as suas forças, né, voltem para que ele consiga vencer ali o povo filisteu que estava dentro daquele templo, daquele Deus. E vemos muito triste, né, o término da vida de Sansão. Uma pessoa que no início de sua vida foi consagrada a Deus
e terminar assim, afastado da presença do Senhor, aonde a presença do Senhor era constante na vida dele, porque a força dele não estava contida nos seus cabelos. Ele diz, depois de muita insistência para Dalila, que se fosse passada navalha na sua cabeça, ele perderia suas forças, mas na verdade a força de Sansão não estava nos seus cabelos, a força de Sansão estava em Deus. Deus ainda estava, através do seu Espírito Santo, na vida de Sansão. Porém, quando ele entra naquele jogo de Dalila, quando ele não dá importância para aquele segredo, na verdade, no início, quando ele se envolve com uma mulher incircuncisa, que não tinha um propósito com Deus, a partir dali ele já se afasta de Deus, ele já rejeita a presença de Deus na vida dele, e a gota d'água vem quando ele finalmente conta para Dalila o segredo de sua força, e ela faz aquela armadilha, arma aquela armadilha para ele ser pego e ela conseguir aquela quantia. Então, a partir daquele momento, a presença do Senhor se afasta da vida dele, porque vê que ele não valorizou, o Senhor viu que ele não valorizou, não deu importância, fez tudo tudo assim, diferente do que eram os planos de Deus para a vida dele, né? Então, continuando aqui, Sansão, o pequeno sol, agora se encontra fazendo o trabalho de um escravo, cego, privado da luz do sol, andando em círculos sem sair do lugar. Dalila, a fraca, vai desfrutar de sua injusta riqueza em algum lugar. A história não acaba por aí. O cabelo novamente cresce e também a força de Sansão. Ao ser levado para o templo de Dagon, ele move as suas colunas, causando a queda do templo sobre todos. Em toda a história de Sansão, ele ora a Deus apenas 2 vezes, vemos o relato na palavra. A primeira, quando pede água para não morrer, Juízes 15, do 18 ao 19. A segunda, quando pede a Deus para não esquecer dele e lhe devolver a força. Nessa fala, vemos um Sansão que conhecia e temia Deus. Os feitos de Sansão se encerram com a frase: e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Juízes 16:30. Mesmo com sua vida imprudente, os filisteus foram derrotados por ele. O plano de Deus não foi frustrado, pois a centralidade estava em Deus e não em Sansão, que revelou o segredo que tinha com o Senhor. A história de Sansão nos alerta nos alerta e chama para viver uma vida de vigilância, para pensar a maneira como conduzimos nossos relacionamentos afetivos e nosso relacionamento com Deus. Então essa história, ela vem para nos fazer refletir como temos vivido a nossa vida com Deus e os nossos relacionamentos. Temos nos relacionado com pessoas, como Sansão se relacionou, com pessoas que nos afastam da presença de Deus, que nos afastam dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, porque nós não nascemos, cada um de nós não nascemos à toa, não fomos talvez uma falha de cálculo da mãe e do pai, não fomos como diz o nosso pastor, não fomos um preservativo estourado, não fomos um engano, não fomos um esquecimento de remédio, não fomos nada disso, fomos planejados por Deus, antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Deus já tinha planejado tudo para nós, já tinha planejado a nossa vida, já tinha propósitos, sonhos para a nossa vida, e Ele anseia por cumprir os sonhos dele. Só que nós temos vivido uma vida que tem nos aproximado cada vez mais dos planos dele para a nossa vida, ou tem
nos afastado dos planos do Senhor para a nossa vida. E esses relacionamentos que temos tido, de amizades, têm nos afastado desses planos ou têm nos aproximado. Muitas vezes andamos com pessoas que nos fazem com que venhamos a criar maus hábitos, né? Talvez aquela pessoa que não tinha o hábito de falar palavras de baixo calão, palavrões, acaba convivendo com pessoas no trabalho, na faculdade, ou no convívio das amizades, na vizinhança, e acaba falando. Talvez pessoa que não tinha o hábito de ouvir músicas seculares, pelo convívio com amizades, com familiares que não servem a Deus, acabou criando o hábito de ouvir músicas seculares, músicas que não engrandecem o nome do Senhor. E por aí vai. Como temos vivido a nossa vida? Essa é a pergunta-chave desta lição. Sansão, mesmo sabendo de sua condição de nazireu, do propósito que ele tinha, viveu sua vida de uma forma imprudente. Primeiro, se arriscou no espaço da tentação, as vinhas. Segundo, escolheu amar pessoas estranhas à sua fé e desprezou o chamado de nazireu. Terceiro, revelou seu segredo a quem não fazia parte de sua história com Deus. Também viveu sua vida baseada na essência do mundo, o que vai dizer lá em 1 João 2,16. Vamos abrir? 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 2,16. 1 João 2,16. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Por outro lado, Dalila, ao se deparar com uma proposta tentadora, condiciona sua vida a buscar a prata oferecida a ela, mesmo prejudicando Sansão. Bom, vemos que na história de Sansão ele já tinha esse fraco, né, por mulheres. Ele se envolveu anteriormente com uma prostituta, ele se casou, né, com uma mulher de outros povos, aí não deu muito certo o casamento, depois se envolveu com Dalila. Então, ao invés dele identificar que ele tinha essa fraqueza e buscar em Deus forças para resistir, ele se deixou levar. Também revelou o segredo a uma pessoa que não fazia parte do seu povo, não fazia parte da sua história com Deus, e colocou todo um relacionamento com Deus por água abaixo. Vivemos em um mundo cheio de apelos que tentam despertar em nós a nossa natureza pecaminosa. Para terminarmos bem nossa vida aqui na terra e alcançarmos o céu, devemos seguir a ordem de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Quando neste versículo diz que a carne é fraca, não abre um precedente para nós falarmos assim: já que a carne é fraca, então Deus entende. Se hoje eu errar, se amanhã eu cometer um pecadinho, Deus vai entender, porque a carne é fraca. Não. Aqui vem dizendo que a carne é fraca justamente para que nós venhamos a compreender que sem a presença do Senhor, nós sempre vamos estar nos deixando levar pelas fraquezas da nossa carne. Mas
Como disse o início do versículo, vigiai e orai, para que não entremos em tentação, para que a nossa carne, que tem a tendência a ser fraca, não venha entrar em tentação. Nós devemos vigiar e orar e buscar esta força em Deus. Aí eu coloco para você duas perguntas. Você pode aí colocar no comentário e meditar sobre essas duas perguntas. Quais seriam as 3 coisas mais importantes a serem evitadas pelos discípulos e discípulas de Jesus? Quais são as 3 coisas mais importantes que nós devemos evitar? Nós como discípulos e discípulas de Jesus. E quais são os apelos imediatos que o mundo nos faz? Os apelos que o mundo faz à juventude nos dias de hoje, que é o prazer fácil, que é a alegria, né? Sabemos que é uma falsa alegria através dos vícios de bebida, drogas, prazeres sexuais. Quais são esses apelos que o mundo faz para nós, para nos afastar do propósito de Deus? Bom, encerramos aqui mais uma aula, graças a Deus. Espero que você, assim como eu, tenha aprendido que nós devemos nos aproximar mais dos planos de Deus, dos sonhos de Deus para a nossa vida. Na verdade, fazer aquela oração assim: Senhor, eu tenho os meus sonhos, só que os sonhos do Senhor são maiores e melhores do que os meus. Eu entrego em tuas mãos e peço que os teus sonhos se cumpram na minha vida. Que tenhamos aprendido isso e que possamos, a partir de agora, viver uma vida com mais propósito, uma vida debaixo da vontade do Senhor. Eu agradeço que você tenha ficado até aqui. Deixe o seu like neste vídeo, compartilhe, promova o canal da nossa igreja, isso é muito bom para a nossa igreja. E muito obrigado pela sua presença até aqui. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Amém.